Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal, onde sempre nós trazemos as principais informações sobre os fundos imobiliários e hoje nós vamos falar sobre o CPTS-11, o famoso Capitânia, que ele é um fundo de papel e se você tem ele na sua carteira, certamente você está vendo ele despencar. Principalmente se você aportou nele nos últimos 2 anos, você tem visto ele cair vertiginosamente. E muitas pessoas estão meio que se perguntando o que está acontecendo. A gente escuta muita coisa, muita informação. Então eu quero trazer aqui alguns pontos que têm feito o CPTS ele despencar, né? Porque muitas coisas são faladas só que não impactam diretamente o CPTS-11, porque você tem que entender um pouquinho como é que funciona o CPTS-11. E um dos principais fatores que estão fazendo o CPTS-11 cair, o que é? É Selic subindo sem a inflação disparar. Certo? Esse é o problema. Porque se a Selic estiver subindo porque a inflação disparou, bacana, mas não é isso que está acontecendo. A Selic está subindo por quê? Porque está saindo dinheiro do Brasil para onde? Para os Estados Unidos. E além disso, todo mundo está trocando real em dólar, porque em um cenário de crise mundial que nós estamos passando agora, o melhor canto para onde você ter o seu dinheiro investido é nos Estados Unidos e a sua melhor reserva é em dólar. Então a Selic está subindo para evitar que o dinheiro saia do Brasil ainda em maior quantidade em direção aos Estados Unidos. Quando isso acontece, o CPTS-11 ele vai sofrer muito. Por quê? Primeiramente porque, vamos lá para o relatório gerencial para mostrar a principal coisa. É chamado de custo da compromissada. O que é isso? O CPTS-11 lá atrás, para você que não conhece, para você que não tinha, o que é que ele fez? Ele se alavancou, ou seja, ele acabou aí comprometendo o seu orçamento, se endividando no intuito de alavancar, alavancagem ali acima de 8% para fundo de papel, né? Porque não é interessante fundo de papel alavancado, porque fundo de papel compra dívida. Então, você já compra dívida, você vai se alavancar, mas tudo bem, o CPTS fez. Só que ao invés do CPTS-11 se alavancar em IPCA, ele se alavancou em CDI, ou seja, se alavancou em Selic. Nesse período que ele fez isso, a Selic estava em torno de 3, estava em torno de 2 por aí. Ou seja, estava num cenário muito bom para você se alavancar nesse tipo de situação, porque a Selic estava 3, estava 2, bem ali no período de 2021, ali saindo da pandemia, ali, né, naquele período de flexibilização 2020, que foi o ano ápice de 2021. Então ele se endividou por Selic. O que aconteceu? Quando aconteceu a flexibilização, a inflação disparou, porque todo mundo que estava guardando esse dinheiro para cuidar da sua saúde começou a comprar. Ao começarem a comprar, a inflação disparou. Quando a inflação disparou, aumentou o retorno financeiro do CPTS, porque ele é um fundo indexado principalmente à inflação. Mas qual foi o problema? O problema é porque ele tinha se endividado via Selic. A Selic ela disparou, como vocês todos sabem, ela bateu 13,75. Ou seja, a compromissada, a dívida, ela cresceu muito, mas muito superior à taxa da inflação. E isso começou a impactar. É tanto que, desde que a Selic subiu, o custo da compromissada sempre tem negativado a carteira de CRI.
que aconteceu em 2024. Em 2024, nós tivemos o início de queda de Selic. Ao termo início de uma queda de Selic, o que aconteceu? A carteira de CRI começou a gerar um retorno superior a esse custo da compromissada e o fundo começou a pagar cada vez mais, né? Ou seja, o fundo começou a colocar ali mais rendimento no bolso do seu cotista. Então veio caindo até que bateu 10,5, né? E andou ali um bom tempo de lado, um curto período, e imediatamente essa taxa Selic voltou a subir. E quando essa Selic ela sobe de novo, como vocês podem observar aqui, ó, volta a negativar, ou seja, a carteira de CRI não consegue mais superar o custo da compromissada. Ou seja, pagar a compromissada tem consumido boa parte do rendimento que vem proveniente da carteira de CRI. E por que está acontecendo e tem sido muito ruim? Porque a inflação não disparou. E o CPTS, ele é um fundo de papel com a sua carteira majoritariamente indexado à inflação. Ou seja, quanto mais inflação, mais o CPTS paga, certo? Então, todas as vezes que Selic sobe, CPTS vai para baixo por causa do custo da compromissada. Vamos ver aqui a tabela de sensibilidade, que é para você entender o que é que eu estou dizendo. Se eu entrar aqui no Investidor 10, a cotação do CPTS está R$ 7,68, certo? Então, voltando aqui no relatório gerencial, R$ 7,68 significa o quê? Que quando você compra, você está levando o quê? A carteira do CPTS, ou seja, IPCA, né? Mais uma taxa de 11,17. Só que, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Por quê? Porque a inflação não disparou. Como a inflação não disparou, você está levando 11,67 mais 3 ponto alguma coisa. Ou seja, era para estar pagando ali um dividendo próximo de 14%. Mas qual é o problema? Como você tem o custo da compromissada, olha o que está acontecendo. O dividendo que você está levando é 11,24. Ou seja, mesmo nesse cenário de você comprar a cota por R$ 7,69, era para você estar aqui no home broker, na página do Investidor 10, com um dividendo de 14, mas não, está com um dividendo de 11,24%. Ou seja, quando você compra na casa de R$ 7,68, que foi a última cotação na sexta-feira, você está levando só a taxa de 11,17. Você não está levando o a mais da inflação. Porque é como se ele não existisse. Porque se você olhar aqui, não está 14, está quanto? 11,17. Então, o que vai acontecer com o CPTS? Você precisa se preparar, porque ele vai cair ainda mais, certo? Então, nós vamos ver CPTS caindo, provavelmente se aproximando aqui de R$ 7,31, R$ 7,20, né? R$ 7,00 ali 10 e quem sabe R$ 7,00. Ou seja, se a Selic seguir subindo, nós vamos ver a cotação do CPTS batendo R$ 7,00. Por quê? Porque nessa cotação de R$ 7,68 é uma das menores cotações dos últimos 2 anos, certo? E além disso, outro fator que está fazendo o CPTS cair, como eu já havia falado para vocês, é o retorno dele, ou seja, a receita dele agora no mês de agosto foi uma das menores. No mês de fevereiro foi 31,2 milhões, no mês de março 28,9, no mês de abril 32,5, mês de maio 29,7, junho 30,3, julho 42,6 e mês de agosto foi 20,4 milhões, sendo que as despesas elas seguem fixa, ou seja, CPTS teve o pior retorno dos últimos tempos. Então nós temos
Selic subindo, sem inflação subir, isso é horrível, porque o CPTS é uma carteira indexada principalmente à inflação, a inflação não subiu. O CPTS é um fundo alavancado em dívidas por CDI, ou seja, Selic. Quanto mais Selic para cima, ele vai para baixo, e além disso, o retorno financeiro que ele tem tido é muito pequeno. Talvez você pergunte, então esse fundo imobiliário é ruim? Não, ele é muito bom, muito diversificado e muito consolidado. Só que muitos investidores, famosos, eles disseram que a pior parte tinha passado, ou seja, o ápice ali do custo da compromissada tinha passado. Mas como nós podemos observar, não é bem assim. Por quê? Porque eles, na sua visão de mercado, eles esperavam Selic caindo. Por isso que eles estavam dizendo que o pior já passou, chegou a hora de aportar, porque agora, com a Selic caindo, o CPTS vai pagar cada vez mais. Eles não estavam apostando em uma nova subida da Selic. Selic fez um V, e qual é o problema que nós vivemos hoje? A Selic na casa de 2 dígitos está se tornando algo comum. E isso é muito ruim. Se a Selic ela começar a se tornar na casa de 2 dígitos algo comum, só quem vai sobreviver nesse cenário são fundos de papéis. Então, preciso deixar isso bem claro para você. Nós já estamos aí com bem 3 anos com Selic acima da casa dos dois dígitos. Se Selic na casa de 2 dígitos seguir se tornando algo comum, corriqueiro, não vai mais fazer sentido investir em fundo de tijolo. Os únicos fundos que ainda vão conseguir trazer um retorno é um fundo de papel, porque sim, eles conseguem ainda pagar na casa dos 2 dígitos. Fundo de tijolo tem muita dificuldade, porque fundo de tijolo tem muita despesa, certo? Por isso que nós do mercado de fundos imobiliários, nós torcemos por uma Selic abaixo da casa dos 2 dígitos, para que fundos de papéis e fundos de tijolos façam sentidos como ativos financeiros para serem negociados, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Avisando para vocês, vocês podem aportar agora, mas o CPTS ele vai cair ainda mais. Por quê? Porque a Selic vai cair, porque está saindo dinheiro do Brasil em direção aos Estados Unidos e muita gente está trocando real por dólar, porque nós estamos num cenário de instabilidade. Eleições municipais não foram definidas, eleições nos Estados Unidos indefinida e o contexto de guerra no mundo também indefinido. Nesse cenário de indecisões, o governo também está com muita dificuldade de controlar as contas públicas, de conter os gastos. Então, nesses cenários, o que os investidores fazem? Dinheiro para os Estados Unidos, principalmente lá porque eles estão no cenário de queda da taxa de juros, ou seja, o retorno é menor na queda da taxa de juros americana, mas é melhor ter o dinheiro lá do que ter dinheiro em país arriscado como o Brasil, e muita gente já está trocando real por dólar, por isso que a bolsa está despencando, os fundos de tijolos estão despencando e até mesmo os fundos de papéis que deveriam estar performando muito bem nesse cenário, infelizmente não está, certo? Se você quiser aprender sobre fundos imobiliários, a investir em fundos imobiliários, vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o curso da Suno, um dos cursos mais longevos, um dos cursos sobre fundos imobiliários muito antes de Primo Rico, Bruno Perini, Charles, essa turma todinha falar de fundos imobiliários. A equipe da Suno já tinha um curso, trazendo aí muitas informações sobre o mercado de fundos imobiliários. Então você se matricula no curso, finaliza o curso, aprender a investir, conhecer os principais segmentos, montar uma carteira, avaliar se faz sentido ou não, conhecer os principais indexadores, conhecer quais são as porcentagens da carteira, saber estudar, fazer uma leitura de um relatório gerencial, no intuito de você saber trabalhar com seus fundos imobiliários diante desse cenário.
Eu tenho CPTS-11 na minha carteira, por isso que eu tenho uma visão, porque eu já tenho ele na minha carteira já há um bom tempo. Eu não vou mentir para vocês, a minha carteira do CPTS está negativa, ou seja, a cota hoje do CPTS está menor do que o meu preço médio, por isso que eu estou dizendo para vocês o que é que eu estou fazendo. Eu estou olhando, esperando o CPTS cair mais, porque ele vai cair. Embora eu esteja com um dividendo de quase aí 14%, porque eu consegui comprar ele muito barato, mas ele caiu muito. Então vou aguardar ele cair mais, não vou vender as minhas cotas, que eu poderia muito bem vender, né? Assumir esse prejuízo e descontar no imposto de renda. Não, mas não quero ter essa dor de cabeça. Então eu poderia vender, esperar cair e recomprar de novo. Mas não, deixa lá, deixa cair, não tem problema. Quando estiver lá embaixo, eu vou lá e aporto e eu compro mais cota, até porque a finalidade do fundo imobiliário, o objetivo é você ganhar cada vez mais dividendos, certo? Então, deixei o link aqui na descrição, vai lá, se matricula. Você se matriculou, não aprendeu, não gostou, não tem problema. A Suno devolve todo o seu dinheiro, certo? Devolve todo o seu dinheiro, não precisa se preocupar. A Suno é uma equipe que tem muita credibilidade, muito respeito, tanto no segmento de fundos imobiliários como no segmento de ações, certo? Você que não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal, deixe um comentário, diz se você está posicionado no CPTS, qual outro fundo que você tem, qual o preço médio e se você está no prejuízo. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal. Desculpem aí pelas batidas, né? Porque o meu vizinho aqui está reformando aqui um imóvel, então vocês devem ter ouvido aí uma zoada de fundo, né? A edição eu não consigo remover esse barulhinho de fundo aí que deve ter aparecido para vocês durante o vídeo, mas espero que isso não atrapalhe vocês. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.